Olá, sou a psicóloga Erika Lima, estou mais uma vez aqui com vocês para falar sobre alguns assuntos importantes nesse momento que nós estamos vivendo e assuntos importantes de maneira geral na vida, que talvez em outro momento olhássemos com um pouco menos de atenção, levássemos com uma certa normalidade e que agora nós estamos sendo obrigados a olhar assim, com um olhar um pouco mais atento para algumas coisas que estão acontecendo conosco, com as nossas emoções relacionadas ao momento que estamos vivendo, que é o momento da quarentena, o momento da pandemia, enfim. Hoje vamos ter aqui alguns sons rurais ao fundo, mas prestem atenção na mensagem. Hoje eu quero falar com vocês sobre o luto. E quando a gente fala de luto, está muito relacionado à morte. Quando a gente fala de luto, a gente pensa naturalmente na morte de alguém. Porém, luto é todo o processo que se encerra, de maneira programada ou não. Então, o final de um relacionamento é um luto, o desemprego, a perda do emprego é um luto, enfim, tantas outras perdas a gente entende como um luto. E se a gente fala em luto, tem uma estudiosa, Elizabeth Kübler-Ross, que estudou as fases do luto, e aí ela separou em algumas fases. E hoje eu quero falar com vocês dessas fases do luto, voltada para o momento atual, para a situação atual, que é a situação de pandemia, a situação de quarentena, que muitas pessoas estão em casa, muitas pessoas foram obrigadas a ficar consigo mesma. Então, para algumas pessoas olhar para dentro, até que enxerga coisas boas, para algumas outras pessoas olhar para dentro pode ser um pouco assustador, fazer descobertas que talvez a gente nem quisesse fazer. Mas vamos lá para as fases do luto e eu quero falar com vocês sobre o que é que está acontecendo com cada um de nós nesse momento. Para você aí junto comigo identificar em que momento você está. Dada um acontecimento e que a gente entende como luto, vai acontecer que nós vamos, no primeiro momento, negar. Essa é a tendência, faz parte das fases do luto, na visão da Elizabeth Kübler-Ross. E a gente entende o seguinte, como um mecanismo de defesa, para nos defender mesmo do que está acontecendo. Então, no primeiro momento, a gente nega. Então, falando da pandemia, da quarentena, talvez ainda tenha alguém no processo de negação. O processo de negação é esse processo em que eu olho para a situação e falo, não está acontecendo, isso é só uma gripe, mata tanto quanto dengue, mata tanto quanto malária, acho que estão alarmados demais, não é para tanto. Mas esse período da negação passa, dado que a realidade vem mostrando que não é uma coisa tão simples. E aí logo depois vem a raiva. Eu começo a odiar a situação, eu começo a olhar para tudo com muita raiva, e aí talvez eu vou descontar essa minha raiva em coisas ou situações que não necessariamente são culpadas, né? Mas essa fase da raiva também passa. E aí vem aquela fase da barganha. Eu já entendi que, poxa, não é só uma gripezinha. Não adianta eu ficar com raiva, porque o vírus é algo natural. O vírus não tem religião, ele não veio para atacar quem acredita, quem não acredita, quem é bom, quem é mal. O vírus não tem uma preferência meteorológica. O vírus é o vírus, ele tá aí, a gente não tem uma conversa com ele, até porque a gente nem enxerga ele, a gente só vê os estragos que ele faz. E aí, se a gente pensar no vírus, veja, o ser humano, a gente estava trabalhando aí com porte de arma, isso aqui deve ter arma, não deve ter arma, agora estamos todos armados. Cada um de nós pode contaminar, talvez matar de 3 a 10 pessoas. Então, estamos entendendo a gravidade da situação. E aí vem uma outra fase, que é a barganha. A barganha é aquela situação que talvez eu e você já passamos, de pensar assim, ó, depois que passar tudo isso, eu vou ser uma filha melhor. Depois que passar tudo isso, eu vou ser um pai melhor. Eu vou ter mais paciência com meu filho na tarefa, eu vou ser mais atencioso. Aquele meu amigo que eu passei anos e anos marcando com ele, furando, talvez agora eu vou dar mais valor à presença. Essa é a fase da barganha. A gente vai cumprir essas promessas? Talvez não. Talvez não. Quem sabe parte delas. E aí essa fase também passa, porque não se sustenta, a gente não sabe exatamente o que vai ser melhor, o que vai ser pior. E aí vem a fase da depressão. Essa fase que eu vou amanhecer um pouco mais triste, um dia, 2 dias, uma semana, eu vou entrar no estado depressivo, num estado deprimente, um estado de olhar e não poder fazer nada pela situação. Porém, depois de todas essas fases, essa fase da depressão, se bem olhada, bem administrada, bem cuidada, bem assistida, bem escutada, ela também vai passar. E aí vai vir uma fase de aceitação. Na fase de aceitação, talvez seja essa fase mais importante,
porque entendemos que nós só resolvemos, nós só olhamos, só elaboramos aquilo que a gente aceita. Uma fala que eu tenho com meus pacientes é que a gente só aceita, a gente só cuida da perna quebrada depois que a gente aceita que quebrou a perna. Porque talvez se eu não aceitar que eu quebrei a perna, eu vou continuar andando com a minha perna quebrada e vai piorar o meu estado, meu osso vai colar torto, enfim. Porque eu não aceitei que a minha perna tá quebrada. Se eu aceitar que tá quebrada, eu procuro médico, procuro ortopedista, faz o que precisa ser feito, talvez uma cirurgia, pino, platina, mas eu cuido dessa perna quebrada. Então a aceitação vem que dentro da aceitação eu olho para a situação e tá tudo assim, essa é a realidade que eu tenho. O que eu posso fazer com ela? O que de melhor eu posso fazer com a situação? E aí depois de tudo a gente conclui pensando mais uma vez que é um processo em que a gente vai precisar passar. Não dá para dizer que a gente vai passar de uma maneira muito tranquila. Também não vai dar para dizer que a gente tem que passar muito de maneira desesperada, agoniada, porque nesse momento a gente está vendo dois grupos, né? Aquele que está muito desesperado, achando que acabou tudo aqui, e aquele tá super tranquilo, achando que não é nada, achando que não tem que usar máscara, achando que não tem que fazer nada. Acho que os dois extremos são ruins, a gente precisa lidar com informações oficiais, com coisas que sabe, fugir da fake news, do excesso de informação. O que a gente pode dizer é que não, o mundo não vai acabar agora. Eu acredito que nós ainda vamos ter que pagar muito imposto, nós ainda vamos ter que fazer muitas coisas. Então, depois de toda essa fala, se perceba em que fase você está. Será que você está na negação? Será que você ainda está pensando que não é nada? Será que você ainda está pensando que é uma situação para derrubar um político, que é uma coisa... Será que você está na raiva? Será que você está achando que alguém é culpado? Que alguém acabou com o teu 2020? Ou será que você está aí na barganha, dizendo e fazendo tantas promessas que talvez você não vai cumprir? Ou será que ainda você está na depressão, aquela fase de desesperança total? Ou você já aceitou e já está entendendo qual vai ser a sua maneira de passar por isso? Presta atenção, olha para você e considera você nessa situação. Como é que tá para você? Um abraço.